1973, Anneliese Michael, ela foi morta por conta de uma série de sessões de exorcismo. Essa história é bizarra. Mas antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras, então se você é novo por aqui já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Elizabeth Michael, ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952. Ela foi uma estudante alemã submetida a diversos rituais de exorcismo pela Igreja Católica por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios. A Anneliese, ela nasceu em Lingfield, no estado federal alemão Burgwedel, mas foi criada com suas 3 irmãs no pequeno município de Kingenberg. Seus pais se chamavam Anna e Joseph Michael. Eles eram muito religiosos e eles lhe deram uma educação profundamente católica. O pai da Anneliese mantinha a família trabalhando em uma serraria e quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu de uma grave convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Quando Anneliese tinha 16 anos, como seus pais eles eram católicos, ela sempre estava na igreja fazendo orações. Mas depois que ela foi diagnosticada com epilepsia, ela começou a tomar remédios muito fortes. Então que ela começou a ter alguns tipos de alucinações. De acordo com as fontes de pesquisa, quando ela ia para a igreja, ela se sentia muito mal e ela começava a dizer que algumas pessoas estavam falando com ela, dizendo no ouvido dela que ela seria condenada ao inferno. Conforme foi passando o tempo, ela começou a ter algumas atitudes muito estranhas dentro da sua casa. Como, por exemplo, andar nua pela casa, começar a fazer as suas necessidades pela casa, tomar a própria urina. Ela rasgava suas roupas, ela comia insetos, então ela realmente começou a ter umas atitudes assim muito estranhas. Depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde da Anneliese não melhorou. Além disso, ela foi diagnosticada com depressão e a sua depressão começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava suas condições. Em longo termo, o tratamento médico não foi útil e nem bem sucedido. Seu estado, incluindo sua depressão, se agravavam ainda mais com o tempo. A vida da Anneliese, ela foi centrada completamente para a vida católica que a família dela tinha. E conforme foi passando o tempo, os remédios que ela tomava não estavam mais fazendo efeitos. E ela também começou a ter umas atitudes muito estranhas mediante algumas coisas religiosas. Ela não conseguia, por exemplo, ficar perto de crucifixos ou tomar a água da igreja. Ela não conseguia ir para a igreja, ouvir orações ou ficar perto de cruz, nem olhar para imagens religiosas. Todas as vezes que isso acontecia, era como se ela fosse possuída por um demônio, como se ela surtasse ou algo assim do tipo. Em junho de 1970, a Anneliese sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico e nesse momento foi prescrito pela primeira vez anticonvulsivo. O nome dessa droga não é conhecida e não trouxe alívio imediato aos sintomas da Anneliese. Ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo, vistos por ela durante vários momentos do seu dia. A Anneliese ficou convencida de que a medicina convencional não era uma ajuda. A família da Anneliese acreditava que a sua doença era algum tipo de distúrbio espiritual e começou a recorrer com mais frequência à igreja para exorcizá-la. Naquele mesmo mês, ela foi prescrita uma outra droga, um outro tipo de remédio, semelhantes aos primeiros remédios que ela tomava, usando para tratamentos de psicose diversas, incluindo esquizofrenia, distúrbios de comportamento. Anneliese, ela começou a participar de uma peregrinação com seus pais e com as pessoas da igreja. Foi então que ela começou a desenvolver mais ainda distúrbios e mais ainda comportamentos estranhos. A família e os padres, eles acreditavam que ela realmente tinha uma legião de demônios em seu corpo. Para que os padres pudessem começar a exorcizá-la, eles precisavam de uma autorização de um bispo. E por muito tempo, seus pais foram atrás dessa autorização, até que o bispo deu permissão para que eles pudessem exorcizar o corpo da Anneliese. A Anneliese foi submetida a mais de 64 sessões de exorcismo, dentro de um período de 1 ano, e cada sessão durava em média 4 horas. Durante esse tempo, ela ficou completamente debilitada e todas as sessões eram documentadas tanto em vídeos como em áudio. Inclusive, algumas cenas e fotos você consegue encontrar na internet. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo para que o meu conteúdo não seja banido, mas vocês conseguem ter acesso à internet a esses vídeos e áudios e até algumas
algumas imagens. No dia 1º de julho de 1976, dentro de um período de um ano, onde eram feitas essas sessões de exorcismo, a Annelise, ela morreu dormindo. E de acordo com o resultado da autópsia, ela morreu de desnutrição. Tudo isso por conta dos processos longos, demorados, das sessões de exorcismo que era feito com a jovem. Logo após o falecimento da Annelise, os padres Ernest e Arnold fizeram um comunicado de óbito às autoridades locais imediatamente, abriram um inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais da Annelise de homicídio causado por negligência médica. O bispo, embora tivesse dado autorização para o exorcismo, não foi indiciado pela promotoria em virtude da sua idade avançada e do seu estado de saúde debilitado. O julgamento do processo iniciou-se em 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. No tribunal, os médicos afirmaram que a jovem não estava possuída, muito embora o Dr. Richard, ao qual foi solicitado auxílio médico pelo padre, teria feito ali a afirmação na época que não havia medicação eficaz contra a ação de forças demoníacas. No fim do processo, tanto os pais da Annelise quanto os padres eles foram culpados por negligência médica e familiar, mas ambos só levaram 6 meses de prisão, liberdade condicional e também sobre fiança. Ou seja, eles nem ficaram presos, eles pagaram valores lá, justiça, e foram soltos e tá tudo certo. Depois que o caso passou e depois de alguns anos, uma freira entrou em contato com a família da Annelise e disse que ela teve uma visão aonde o corpo da Annelise estava dentro do túmulo completamente intacto, o que provava que ela realmente tinha o corpo possuído por uma legião de demônios, que o corpo dela não estaria em decomposição. Foi então feita uma exumação do corpo de Annelise para que eles pudessem realmente analisar, e o corpo dela estava sim em processo avançado de decomposição. Aquilo que a freira falou também não fazia muito sentido. Então existem alguns fatores dentro desse caso onde realmente a Annelise ela era possuída por uma legião de demônios, mediante algumas fotos, imagens e documentos que tem na internet que prova isso. Como também existe o fator que ela só era uma pessoa que tinha sérios problemas de saúde, depressão, epilepsia. E também estamos falando de muitos anos atrás, década de 70, de uma família extremamente religiosa. Então não se sabe exatamente o que a Annelise tinha, apenas que ela foi submetida às sessões de exorcismo e pela negligência médica e familiar ela acabou vindo a óbito. O caso da Annelise também inspirou aquele filme O Exorcismo de Emily Rose. Esse foi o caso da Annelise. Esse caso é indicação de seguidor lá no Instagram. Há muito tempo vocês já estavam pedindo para mim esse caso. Vocês sabem aqui no canal que eu não gosto de trazer casos de possessões demoníacas, mas eu trouxe esse caso pela quantidade de pessoas que me pediram lá na caixinha de perguntas de vídeos de Halloween, então eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu contei o caso de forma resumida, vocês conseguem ter mais informações com os links das fontes de pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E foi esse o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!